Olá galera, vou comentar aqui a questão 4 da atividade avaliativa de Química. Então aqui nessa questão, eu dei aqui um fluxograma dos recursos naturais, mostrando qual é os tipos de recursos que a gente tem no nosso planeta. Então tem recursos energéticos, E aí eu posso classificar também recursos não renováveis, renováveis e biológicos, Então, recursos energéticos, eu posso ter ali combustíveis fósseis, que fazem parte dos recursos não renováveis, Então, os não renováveis, eles podem ser na forma de minerais, ou na forma de combustíveis. E aí, o carvão mineral, é um recurso não renovável. O gás natural, o petróleo, são recursos não renováveis. Por quê? Porque eles levaram milhões de anos, para se formar, nas camadas sedimentares do planeta Terra, devido à decomposição de restos de plantas e animais, desde lá da época dos dinossauros, até a um tempo mais recente. Então eles levam milhares, milhões de anos para se formar. Então por isso que eles são recursos não renováveis, porque não dá para repor eles em base anual, Diferente da agricultura, Então, por exemplo, se você vai comparar o álcool, o etanol e a gasolina, Você digita ali gasolina. Processo de produção, Vamos aqui nas imagens que já dá para entender. Então a gasolina, como é que funciona? Você pega o petróleo, que levou milhares de anos, milhares ou milhões de anos para se formar. E aí você vai fazer um processo chamado de craqueamento, quebra. Então essa imagem aqui, Vem lá o petróleo, E aí por meio de aquecimento, em cada temperatura, eles vão tirando um composto do petróleo, Então tira gasolina, querosene. Em cada temperatura eles vão separando um composto do petróleo. Então a gasolina é um recurso não renovável, Porque ela vem do petróleo e o petróleo como é que se formou o petróleo, O petróleo ele se formou nas camadas. Olha essa imagem aqui. Então há milhões de anos, você tinha dinossauros, plantas, aí eles morreram, e foram formando camadas sedimentares aqui. Aí veio o solo, começou a encobrir essa camada de restos de animais e plantas, Aí com a pressão e o tempo, a decomposição, você formou o petróleo, Então outro aqui desenha a mesma coisa. Você tinha plantas e animais lá na antiguidade, há milhares de anos atrás. Esses animais e plantas morreram, deixando camadas sedimentares, no fundo dos oceanos, Aqui é petróleo no fundo dos oceanos. Essa camada de material orgânico aqui dos animais e das plantas, foi sofrendo decomposição, e aí veio mais camadas de solo por cima e formou aqui, regiões de petróleo e gás, que é nada mais do que o produto da decomposição dos animais e plantas pré-históricas, Então é um recurso não renovável, Porque ele leva milhões de anos, para você fazer o petróleo, Já a produção da cana-de-açúcar, já é renovável.
Quando você vê a produção do etanol, né? Como que funciona? Você vai ter a plantação de cana-de-açúcar. Aqui no Brasil é feito com cana-de-açúcar, né? Mas dá para fazer com milho também, né? Por isso que tem foto de milho aqui. Tem país que faz etanol a partir do milho, né? Tipo Estados Unidos faz a partir do milho. Então, olha, o que você tem? Você tem a plantação da cana-de-açúcar, né? Ela cresce, né? Vem a colheitadeira, colhe ela e aí vai para o processo de fabricação do etanol, né? Então esse material vai lá, né, na fábrica, né? E aí vai ter o processo de destilação do caldo de cana, né? Fabricando o etanol. Ela é renovável por quê, né? Porque quando esse etanol for consumido, né, o que se faz? Se planta uma nova plantação de cana, né? Aí ela vai levar aí um tempo para se formar, mas ela não vai levar milhares, milhões de anos, né? Ela vai levar um tempo menor. Então a cana de açúcar dá para você plantar e obter um novo etanol a cada safra de cana, né? Então por isso que é um combustível renovável. Então ali o carvão é um combustível não renovável, né? Porque ele também já leva milhares, milhões de anos para se formar. E eu tenho do outro lado os combustíveis renováveis, né? Que aí, como eu já falei, né? Energéticos, né? Você tem a biomassa, o etanol da cana-de-açúcar, né? O bagaço é biomassa, né? Tem usinas de produção de energia elétrica, né? Usinas termoelétricas que usam bagaço de cana para produzir eletricidade. A energia elétrica é um recurso renovável, né? Por quê? Porque a energia elétrica, por exemplo, no Brasil é um recurso renovável, né? Como é que é produzida a energia elétrica no Brasil? Ela vem de hidrelétricas, né? Então, é renovável? É. Por quê? Porque você depende da água passando ali na usina, né, para gerar energia. E aí, esse ciclo da água é renovável, né? Porque chove, enche o reservatório. Aí desce a água aqui, evapora, diminui, chove, e esse ciclo é renovável, né? Então, a energia elétrica é renovável, no caso do Brasil aqui. A energia eólica é renovável? Sim, né? Porque você tem o que? O vento, né? E o vento é um fator renovável. O vento não vai levar milhões, milhares de anos, né, para ser produzido. Você vai ter vento, nas regiões que venta, você vai ter vento todo dia. Quem produz o vento na atmosfera são as diferenças de temperatura da atmosfera que são provocadas por vários fatores, um deles é o Sol, né? Então, como o Sol leva bilhões de anos, né, ainda vai ter uma vida de bilhões de anos, dá para pensar que a energia eólica é praticamente infinita, né? Ela vai existir até a existência do planeta Terra, né? Você vai ter vento, então é um recurso renovável. Por isso que os países estão investindo bastante em energia eólica, né? E o outro, né, já tem aqui uma plaquinha solar fotovoltaica. A outra energia que fala aqui, né, é a energia solar fotovoltaica. Ela é uma energia renovável, né? Pelo mesmo motivo. O Sol leva milhões de anos, né? Milhões não, bilhões de anos, né? A existência do Sol dura bilhões de anos. Então, enquanto houver Sol, né? Enquanto houver Sol, haverá energia solar fotovoltaica. Logo, é uma energia renovável, né? Assim, já comentando alguns detalhes, né? Uma dificuldade das energias renováveis é que elas dependem de fatores climáticos, né, que nem sempre vão estar disponíveis. Então você vê que nuvens, né?
quando você tem muita formação de nuvem, você não consegue produzir energia a partir do sol. Então, esses são alguns fatores limitantes, né, das energias renováveis que acaba fazendo com que ainda seja necessário utilizar fontes não renováveis, né? Mas assim o mundo está caminhando para transformar a matriz energética de não renovável para renovável, né? Por conta aí do aquecimento global, etc. Então eu tenho recursos renováveis hídricos, né? Água são recursos renováveis, recursos biológicos renováveis, né? As plantas, né? Os alimentos, né, que vêm da agricultura, pesca, né? Aí a minha pergunta que eu fiz aqui para vocês é a seguinte: observando o diagrama, explique por que é necessário utilizar os recursos naturais de forma sustentável, né? Bom, então, sustentável vem de sustentabilidade, né? Sustentabilidade. O que é sustentabilidade, né? Sustentabilidade seria ali a utilização de modo que aquele recurso não se esgote, né? Ele esteja disponível para todas as gerações que vêm depois da nossa. Então a gente teria que usar, por exemplo, aqui recursos hídricos, né? A gente teria que fazer um uso da água de lagos, de rios, né? Teria que consumir eles de forma que essa água não ficasse imprópria para o consumo nas próximas gerações. Então a gente tem que... A ideia de uso sustentável é essa: usar de forma que esse recurso não se esgote muito rapidamente e ele consiga ser reposto, né? Reposto pela própria natureza no tempo necessário para estar disponível para as futuras gerações. Então, um exemplo, né? Se eu consumir muito etanol, né? Se tivesse muito carro a álcool no Brasil, né? Se fosse a maior parte, talvez a produção de cana-de-açúcar não conseguisse ser sustentável, né? Porque talvez a quantidade de etanol produzida ia ser tão grande que a quantidade de cana que deveria ser plantada não seria suficiente, né, para atender a esse consumo de etanol. Então, por isso que se tem também, né, vários tipos de combustíveis que são usados para os veículos, né? Se usa etanol, se usa gasolina, né? Alguns usam diesel também. Aí, então observe o diagrama e explique por que é necessário utilizar os recursos naturais de forma sustentável. Então é bem isso. Por quê? Então você vai escrever coisas desse tipo aqui, ó. É necessário utilizar os recursos de forma sustentável para que estes recursos não se esgotem, né, rapidamente e estejam disponíveis para as gerações futuras, né? Então, todos os recursos que não são renováveis, eles levam um tempo, né, muito grande para serem repostos pela natureza. E os recursos renováveis também levam um tempo para serem repostos, né? Por exemplo, aqui a biomassa, né, da cana-de-açúcar, por exemplo, né, o etanol e o bagaço.
você vai levar o tempo da lavoura, né? Então, se crescer muito a demanda por etanol, você não consegue produzir ela no tempo correto, né? A energia elétrica, que no caso do Brasil, né, onde 68% mais ou menos da eletricidade é gerado a partir de hidrelétricas, né? Se consome muita energia elétrica, não há tempo para que a chuva encha os reservatórios e produza mais essa energia, né? Aí a galera tem que produzir energia a partir de termoelétricas, né? Então, o uso sustentável dos recursos tem a ideia de fazer com que eles não se esgotem rapidamente e estejam disponíveis para a geração atual, né? E para as gerações futuras. Essa é a ideia. Aí na letra B, considerando apenas os recursos energéticos, explique por que atualmente o mundo está numa corrida para substituir os combustíveis fósseis por renováveis de energia. Então, é o que eu acabei de falar aqui. Qual que é o problema dos combustíveis fósseis? Nós vamos pegar o carvão, né? Carvão basicamente carvão mineral, né, que é usado na produção de energia elétrica e ao redor do mundo, né? A China, por exemplo, usa bastante carvão mineral para produzir energia elétrica, né? Praticamente 70% da energia elétrica produzida na China vem do carvão mineral. Aí outro, né, os Estados Unidos usam bastante carvão mineral para produzir energia elétrica. A Índia, né, a Índia é mais de 70%. Então, o carvão, o que que tem no carvão? Basicamente você vai ter carbono, né, bastante carbono. O carvão é muito rico em carbono. Então, quando você faz a combustão do carvão, né, nas hidrelétricas, você tem que queimar o carvão para ele gerar eletricidade e aquecer a água, né? Como é que funciona uma usina termoelétrica, né? Uma usina termoelétrica, ela apenas vai usar o combustível para aquecer o vapor de água, né? Ó, aqui um desenho, ó. Então aqui, isso aqui é provavelmente uma usina termoelétrica nuclear, né? Mas assim, aqui você tem o que? Você tem vamos olhar esse outro aqui. Aqui, isso aqui está melhor. Então, na usina termoelétrica, o que acontece? Você vai ter um sistema para fornecer calor para a água e esse vapor de água que vai girar turbinas, né? E essas turbinas estão conectadas a um gerador e aí produz eletricidade. A eletricidade é produzida pelo movimento do gerador. Então, o calor, né, só serve para aquecer a água e fazer o vapor que vai movimentar as turbinas. Então, o carvão é utilizado, né, eles queimam o carvão somente para fornecer o calor para a água. E aí, como eles têm que queimar o carvão, né, reação de combustão é reação do combustível, que no caso é o carvão, mais o oxigênio da atmosfera, né? Então, o que que isso vai gerar? Aqui vai gerar CO2, aqui vai gerar só CO2, aqui não gera água, né? Embora tenha alguma umidade no carvão, possa gerar vapor de água, mas aqui na composição do carvão mesmo você não tem hidrogênio, né? Então aqui só gera o CO2. Mas o que que você observa? Você vai gerar muito CO2, né? Bastante CO2. Então outro aqui, né? Você pega ali petróleo, né? Gás natural, né? O gás natural basicamente ele vai ter metano, né? CH4. E aí quando você faz a queima do metano para produzir eletricidade, né? Você vai também gerar CO2, porque tem carbono no combustível, e vai gerar água, porque tem hidrogênio no combustível, né? E aí vamos balancear rapidinho aqui, ó. Então 2, né? Para não perder o costume, aqui não põe nada. Aí 4, 2. Então tá balanceado. Então, ó,
Conclusão, você também gera CO2. Então, quase todas as vezes, né? Quase todas, não, praticamente todas as vezes que você usa um combustível fóssil para gerar energia elétrica ou para mover os automóveis, né? No caso do petróleo, que também vai ter bastante carbono, né? No querosene, na gasolina. Então, sempre quando você faz a queima desses combustíveis, você vai estar produzindo dióxido de carbono. Aí, por que que a galera está querendo passar dos combustíveis fósseis para os combustíveis renováveis? Né? Por causa do aquecimento global, né? Você tem um fenômeno chamado de aquecimento global. Então, o aquecimento global é o quê? É provocado pelo efeito estufa, né? Aquecimento global. O aquecimento global é a elevação da temperatura média da superfície do planeta, e esse aumento da temperatura é prejudicial porque ele afeta muitos ecossistemas, nele faz com que alguns micro-organismos e algumas plantas possam até deixar de existir e abala a cadeia alimentar. Isso pode provocar extinção em massa. Ele também pode alterar, né, a sobrevivência ou não de alguns vírus e bactérias, né? Então o aquecimento global pode afetar esse equilíbrio, provocar surgimento de novas doenças, novas pragas e etc. Além da elevação do nível dos mares, né, por derretimento das geleiras. Então esse é o aquecimento global. Aí o que causa esse aquecimento global, né? Então é uma coisa chamada de efeito estufa, né? Estufa né? Se você nunca viu uma estufa, é aquela casinha de plástico, né, que a galera faz para plantar verduras, né? Então, qual que é a ideia da estufa? Ela mantém a temperatura aqui dentro mais ou menos homogênea, mais ou menos a mesma. A luz do sol entra, aquece aqui o interior e ela não escapa. Então, regiões muito frias, né, que tem geada, né, essa estufa ela protege as plantas e deixa um ambiente mais aquecido, né, uma temperatura mais agradável, mais correta para o desenvolvimento das plantas. Então, o efeito estufa seria a mesma ideia, só que aplicada ao planeta Terra, né? O que que acontece? Como a gente está emitindo muito gás para a atmosfera, né? A gente emite gases ali, né? CFC, né? Cloros, fluorcarbonetos, né? Aí tem as emissões dos carros, né? Que é CO2, dióxido de carbono, emissão da produção de energia, né? Das termoelétricas. Então, você está emitindo muitos gases para a atmosfera. E esses gases que se emitem para a atmosfera, eles geram uma espécie de camada aqui, né? Então tem ali o CO2. O que acontece? A radiação do Sol entra, aquece a superfície do planeta e aí ela não consegue ser eliminada da atmosfera, né? Porque esses gases eles absorvem esse calor e espalham de volta para a atmosfera, né? Então eles formam um efeito estufa e isso provoca o aquecimento do planeta. Então a ideia de trocar dos combustíveis fósseis não renováveis para combustíveis renováveis seria eliminar ou diminuir a emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera, né? Onde o CO2 é o principal gás de efeito estufa. Então essa é a ideia da letra B. Por que eles querem substituir os combustíveis fósseis por fontes renováveis, né? Para eliminar ou diminuir a emissão de dióxido de carbono para a atmosfera e assim controlar, né, o aquecimento global, né? Se não controlar o aquecimento global, a gente pode ter risco para a existência da vida no futuro no planeta Terra. Correto, galera? Então é isso.